A história da humanidade é marcada pela luta incessante por territórios. Desde as antigas civilizações até os grandes impérios coloniais, o domínio sobre a terra sempre foi sinônimo de poder. No entanto, após a Segunda Guerra Mundial, acreditava-se que a era das grandes conquistas territoriais havia chegado ao fim, substituída pela diplomacia, pela economia e pelos acordos multilaterais. Essa percepção se mostra hoje claramente equivocada. A guerra na Ucrânia, as tensões crescentes no Ártico, a expansão silenciosa de investimentos em terras na África e a tentativa explícita dos Estados Unidos de adquirir a Groenlândia são evidências de que uma nova corrida territorial está em curso. Uma corrida adaptada aos desafios do século XXI, mudanças climáticas, recursos estratégicos e transformação das rotas comerciais globais. Este novo contexto exige uma análise objetiva e profunda dos interesses geopolíticos em jogo. Parte 1. A guerra na Ucrânia. Território como recurso estratégico. A invasão russa da Ucrânia, iniciada em fevereiro de 2022, foi um divisor de águas na percepção global sobre a importância do território. A Rússia, sob a liderança de Vladimir Putin, buscou justificar sua ação militar com uma combinação de argumentos históricos, étnicos e de segurança. No entanto, a análise fria dos movimentos estratégicos revela um objetivo essencialmente territorial. O controle da Crimeia, conquistada em 2014, foi motivado pelo acesso à base naval de Sebastopol e a projeção de poder no Mar Negro. A extensão do conflito para as regiões do Donbass e para a costa sul da Ucrânia visava consolidar um corredor terrestre até a Crimeia e, possivelmente, estabelecer um acesso direto à Transnistria, uma região separatista pró-Rússia na Moldávia. Além disso, a Ucrânia possui algumas das terras agrícolas mais férteis do mundo. O cinturão do Chernozem, o solo negro extremamente produtivo, é fundamental para a segurança alimentar global, exportando trigo, milho e óleo de girassol para dezenas de países. Em um cenário de crescente insegurança alimentar global, controlar o território ucraniano não é apenas uma questão de prestígio geopolítico, é assegurar acesso a recursos essenciais para as próximas décadas. Parte 2. A Groenlândia. O último território estratégico. Em 2019, o então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, propôs abertamente a compra da Groenlândia, território autônomo pertencente ao Reino da Dinamarca. A proposta foi ridicularizada pela mídia na época, mas esconde uma lógica geopolítica séria e estratégica. A Groenlândia é o maior bloco de terra não continental do mundo. Com o aquecimento global acelerando o derretimento do gelo, novas rotas marítimas estão surgindo no Ártico, encurtando em milhares de quilômetros o caminho entre a Ásia e a Europa. Além disso, a ilha abriga reservas vastas de recursos naturais estratégicos, petróleo, gás natural, terras raras e minerais críticos para a indústria de alta tecnologia. O controle da Groenlândia permitiria aos Estados Unidos projetar poder militar no Ártico, controlar futuras rotas comerciais, assegurar fontes próprias de minerais estratégicos. China e Rússia também estão investindo no Ártico, reconhecendo a importância geopolítica da região nas próximas décadas. Assim, a Groenlândia se tornou silenciosamente uma peça central no novo grande jogo geopolítico. Parte 3. Mudanças climáticas. O motor invisível da nova corrida. As mudanças climáticas não são apenas uma preocupação ambiental. Elas estão reconfigurando a própria lógica da geopolítica global. À medida que o gelo derrete e desertos avançam, novos territórios se tornam habitáveis ou economicamente valiosos, enquanto outros se tornam inviáveis para a sobrevivência humana. Alguns efeitos geopolíticos diretos das mudanças climáticas. O Ártico navegável, encurtando as rotas da Eurásia. Desertificação na África e no Oriente Médio, forçando migrações em massa e disputas por terras férteis. Disputa por água. Rios como o Nilo, o Tigre e o Eufrates tornam-se pontos de tensão entre estados. Recolonização de terras férteis. Países ricos, especialmente na Ásia e no Oriente Médio, compram terras agrícolas em África e América Latina para garantir sua segurança alimentar. O land grabbing,
A apropriação de terras já é uma realidade. Empresas e governos da China, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos estão adquirindo milhões de hectares de terras cultiváveis em países mais pobres para assegurar o fornecimento de alimentos no futuro. Essa movimentação silenciosa é, na prática, uma nova forma de colonialismo, um colonialismo de mercado, baseado na compra, mas com efeitos políticos potencialmente explosivos. Parte 4. África. O novo campo de batalha territorial. A África é, talvez, o continente onde a nova corrida por terras se manifesta de forma mais visível. De acordo com dados da ONG Landmetrics, mais de 42 milhões de hectares de terras africanas foram objeto de transações internacionais nos últimos 15 anos. Países como Etiópia, Sudão, República Democrática do Congo e Moçambique concentram grande parte desses investimentos. A China, a Índia, a Coreia do Sul e investidores do Golfo Pérsico estão entre os maiores compradores. Essas aquisições massivas têm implicações profundas. Podem desestabilizar comunidades locais, deslocando populações tradicionais. Aumentam a dependência alimentar dos países africanos. Criam pontos potenciais de conflito interno. Além disso, a expansão demográfica africana, a população do continente deve dobrar até 2050, pressiona ainda mais a questão da terra como recurso vital. A luta por território em África, portanto, não será apenas internacional. Ela será cada vez mais interna. Parte 5. As novas rotas comerciais e o controle geoestratégico. A criação de novas rotas marítimas pelo derretimento do gelo no Ártico terá consequências comerciais profundas. Atualmente, cerca de 90% do comércio mundial é feito por via marítima, e as principais rotas são longas, vulneráveis e congestionadas. As novas rotas do Ártico, como a passagem do Norte, poderiam reduzir o tempo de viagem entre Ásia e Europa em até 40%. Evitar zonas de conflito tradicionais como o Canal de Suez e o Estreito de Malaca. Criar novas zonas de disputa territorial sobre águas e plataformas continentais. Rússia, Canadá, Estados Unidos, Dinamarca e Noruega já disputam juridicamente áreas submarinas que poderiam conter petróleo e gás natural. Assim, o controle sobre as futuras rotas do Ártico não é apenas uma questão econômica, é um fator determinante de supremacia geopolítica no século XXI. Conclusão: um mundo em transformação. A nova corrida por terras não é um fenômeno isolado ou uma mera repetição do colonialismo clássico. Ela é o resultado da convergência de fatores modernos, transformações ambientais irreversíveis, necessidade de recursos estratégicos, a reorganização das cadeias globais de produção e comércio, o colapso de normas internacionais sobre soberania e intervenção. Nos próximos anos, veremos não apenas guerras abertas por territórios, mas também disputas jurídicas, conflitos híbridos, manobras diplomáticas e apropriações silenciosas. O mapa do mundo, tal como conhecemos hoje, não permanecerá o mesmo por muito tempo. E compreender essa dinâmica é essencial para entender o futuro da geopolítica mundial. A Groenlândia pode parecer à primeira vista apenas uma terra fria e isolada, mas por trás das geleiras silenciosas há um jogo de poder em ebulição. O que realmente está em disputa? Recursos naturais? Rotas comerciais? Ou o controle de um novo tabuleiro geopolítico que está emergindo no Ártico? Uma coisa é certa: os olhos do mundo estão se voltando para o gelo que derrete, e o futuro da Groenlândia pode redefinir o equilíbrio global. Se você achou isso intrigante, espere até ver o que está por vir. Inscreva-se no nosso canal e continue explorando os bastidores do poder mundial conosco. Nos vemos no próximo episódio.